falar sobre as baterias de íon-lítio. As baterias de íon-lítio são aplicadas em diversos equipamentos nos dias de hoje, como carros, motos, bicicletas, ônibus, celulares, notebook, ferramentas, caminhões e etc. Mais especificamente estaremos falando sobre a aplicação das baterias de íon-lítio em equipamentos de movimentação de materiais, como empilhadeiras, transpaleteiras, etc. As baterias de íon-lítio, elas podem ser fabricadas na Europa, tem uma fabricante que monta aqui no Brasil, como a JLW, a própria Moura, como fabricantes importados, da Europa, da China, dos Estados Unidos. Principais benefícios das baterias de íon-lítio: maior disponibilidade, então cargas rápidas, cargas de oportunidades, menor custo de energia, então ela economiza energia na recarga, 30% em média, menor custo operacional, porque não há necessidade de trocar a bateria devido às suas cargas de oportunidade, maior capacidade de uso, não há perda de energia e maior uso da energia. Menor custo de infraestrutura, porque não há necessidade de sala de baterias, sistema de exaustão sem emissão de gases. E menores custos de manutenção devido a não ter custo de manutenção preventiva, não ter custo de preenchimento de água destilada. Os principais materiais ativos das baterias de íon-lítio hoje aplicadas são cobalto, manganês, titânio, alumínio, lítio, ferro fosfato, entre outros. Sua cadeia da bateria de lítio, você tem aqui os materiais, processamento dos materiais, do lítio, do cobalto, dos minerais, a produção de componentes. Depois você tem a produção das células. Essas células elas podem ser prismática, em forma de bolsa ou cilíndrica. Vai depender muito da composição do material e do projeto. Depois, com as células, você produz os módulos. Com os módulos você produz o pack, que é a associação das baterias de acordo com o equipamento, 24, 48 volts e sua corrente específica. Depois você tem a integração da bateria com a empilhadeira e uma possibilidade de segunda vida útil aí de reciclagem muito mais fácil que o chumbo. Uma segunda vida útil poderia ser a utilização para armazenagem de energia gerada por placas solares. O formato de uma célula é o formato de uma reação química, então você tem uma célula, as células em formato de rocambole, no qual você tem o anodo, o separador e o catodo. Então você tem um material no anodo e um material no catodo. Você tem os íons de lítio, que de acordo com o processo de descarga ou recarga, eles vão estar migrando, fazendo o processo de carregamentos, e íons de lítio se deslocam do positivo para o negativo. E no processo de fornecimento de carga, de descargas, eles se deslocam do negativo para o positivo. Essa aqui é um informativo internacional sobre os tipos de baterias. Então, de acordo com a composição química da bateria, então você tem aqui o lítio, manganês, cobalto, alumínio, você tem o lítio, manganês, cobalto, e você vai ter aqui o gráfico de custo, especificação de força, segurança, vida útil, performance e especificação de energia. Muito utilizado essas baterias aqui, de lítio, manganês, cobalto na comunidade europeia. E você tem também muito utilizado aqui, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, as baterias de lítio ferro fosfato, que, se comparado com as europeias, elas têm uma vida útil maior, tem uma longa vida, uma performance menor, uma segurança maior, um custo menor e um armazenamento de energia um pouco menor.
As células elas podem ser prismáticas. As prismáticas elas têm 4,2 volts em média, e as cilíndricas, que são as mais usadas, as cilíndricas têm 3,3 volts. Então, para formar uma bateria, né, de lítio, manganês, cobalto, ela vai ter uma tensão maior. Para formar uma bateria de 48 volts vão ser necessárias 12 células para associar e dar os 48 volts. A mesma bateria, se a gente for fazer de lítio ferro fosfato, né, que tem uma tensão menor, ela vai ser necessário 16 células para formar uma bateria de 48 volts. Aí nós temos nas baterias de lítio, no polo negativo, que é o anodo, formado na sua maioria de grafite e grafeno, e os cátodos, que são os positivos, formados de lítio óxido cobalto, lítio óxido manganês, lítio ferro fosfato, lítio ferro fosfato, lítio óxido cobalto níquel manganês, lítio óxido de níquel manganês cobalto, titânio de lítio e lítio enxofre. As mais utilizadas hoje estão sendo as de lítio ferro fosfato e lítio ferro fosfato, devido ao seu custo. E aí você tem aqui o que acontece durante a reação, né? Durante a descarga, que é o fornecimento de energia para um equipamento, para uma carga, você tem os íons de lítio se deslocando internamente do anodo para o cátodo. A corrente, ela fluindo, né, do positivo para o negativo, e os elétrons se deslocando do negativo para o positivo. Já no processo de recarga, né, de carga, você tem ao contrário. O carregador enviando energia, fazendo com que os íons de lítio se desloquem do cátodo para o anodo, a corrente fluindo, né, do negativo para o positivo, e os elétrons se deslocando, né, do positivo para o negativo. Com isso você tem os processos de descarga e recarga da bateria internamente que ocorre. As baterias de íon lítio, elas podem ter mais de 2.500 ciclos, né? Comparado com a bateria chumbo ácido, que está em média 1.500 ciclos. As baterias de íon lítio de 2.500 para cima, 2.500, 4.000, 5.000 e aí para cima. Como que se conta numa bateria chumbo ácido o processo de um ciclo? Um ciclo é uma descarga completa e uma recarga completa na bateria chumbo ácido. Na bateria de lítio não é diferente. Porém, como você faz diversas cargas de oportunidade, o sistema eletrônico ele vai monitorando, e as somatórias das cargas de oportunidade, vamos dizer que você deu 5 cargas de oportunidades de 20%, corresponde a um ciclo. Você descarregou a bateria e deu 2 cargas de oportunidade de 50%, corresponde a um ciclo. Ou você deu duas cargas de oportunidade de 40% e uma de 30%, que corresponde também a um ciclo. Então a somatória das recargas vão contabilizar os ciclos. No processo de recarga é importante você ter um gráfico aqui que você compara, né, a bateria de íon lítio com a de chumbo ácido, fazendo as cargas de oportunidade. Então é muito importante não deixar de fazer as cargas de oportunidade. Nessa linha azul aqui a gente tem as baterias de íon lítio, na cinza a gente tem as baterias de chumbo ácido. Então você tem um turno começando às 6 horas da manhã, indo até as 9 horas, fazendo a descarga. A bateria estava 100% carregada, descarregou até aproximadamente 75%. Você deu uma pausa ali para ir no banheiro, para tomar um cafezinho, e pôs numa carga de oportunidade a bateria de lítio. Nessa carga de oportunidade de 30 minutos, ela atingiu praticamente os seus 100%. Você começa a utilizar às 9h30 e vai usando até as 14 horas. A bateria vai estar descarregada em aproximadamente 50%. Você deu uma nova carga de oportunidade de 10 minutos, aí a bateria sobe aí a seus 60% aproximadamente, e volta a utilizar por mais 3 horas até as 17 horas. Às 17 horas você tem uma outra oportunidade de dar uma carga de oportunidade. Se dá mais 30 minutos de carga, a bateria chega aproximadamente a esses 75% a 100% de recarga. E aí você utiliza ela por mais um longo período, até as 22 horas, aí tem outra oportunidade. Se você tiver intervalo para janta, der 1 hora de carga, provavelmente a bateria vai completar o ciclo. E se você tem com as cargas de oportunidade, a bateria
sempre em condições de uso, né, em torno de 40 a 100% de carga. Já com a bateria de chumbo ácido, você pegou aqui no primeiro turno, às 6 horas da manhã, utilizou ela até as 9, deu uma pausa, utilizou ela até as 14 horas, quando ela já se descarregou por completo, ficando apenas 20% de energia residual. Com isso, se faz necessário você substituir a bateria por essa bateria para descansar e depois dar uma recarga completa. Então, ao trocar a bateria, você vai usar uma segunda bateria para o segundo turno e fazer o processo de utilização e descarga. E no terceiro turno você precisa de uma terceira bateria para poder substituir a descarga. Já com a bateria de íon lítio, você fazendo as cargas de oportunidade, você mantém ela sempre cheia e não vai haver necessidade de substituição nem de troca. Uma visão geral, internamente as baterias elas precisam de um sistema de monitoramento chamado BMS, que é o Battery Management System, que é o controle de balanceamento da bateria, que faz toda a gestão interna da bateria, o controle de tensão, controle de temperatura e também a sua interface, né, da bateria com o carregador ou com a máquina através da via de CAN bus. Quando você tem um sistema de gerenciamento eletrônico que a máquina ela já vem preparada para receber a bateria de íon lítio, você tendo uma bateria original da máquina, isso vem aplicado muito nas máquinas europeias, quando já vem de lá de fábrica já com bateria de íon lítio, você tem uma integração, né, da bateria com a máquina através de troca de dados pela via de CAN bus, a comunicação da bateria com o equipamento. E também a comunicação da bateria com o carregador, né? Então, quando a bateria descarrega ou você põe para carregar uma carga de oportunidade, você tem a troca de informação da bateria com o carregador, fazendo toda a integração entre eles e o gerenciamento de carga e células, etc. As baterias de íon lítio da JLW, elas usam células da Winston, são montadas aqui no Brasil. E os benefícios, né, das baterias. As baterias de lítio e fosfato montadas pela JLW oferecem benefícios diferentes em comparação às baterias que existem hoje no mercado, chumbo ácido ou outras tecnologias. Com um desempenho de até 47% superior ao chumbo ácido, podem ser carregadas em até 2 horas com economia de 50% de energia elétrica e não necessita de troca. É necessário, né, para a bateria de íon lítio, um carregador específico para carregar essa bateria, que são os carregadores de alta corrente e alta frequência para cargas rápidas. As baterias de lítio e ferro fosfato não agridem o meio ambiente, não tem efeito memória, não emite gases tóxicos, são totalmente seladas. Sua vida útil é superior a 10 anos, é uma estimativa, podendo trabalhar de 5.000 a 7.000 ciclos em temperaturas de menos 40 a mais 85 graus, sendo que em temperaturas muito baixas é necessário um preparo da bateria, sendo ideal para ambientes frigoríficos quando preparadas, né, tanto as nacionais quanto as importadas. Em regiões mais quentes e ambiente de trabalho pesado não tem problema, porque elas trabalham com a temperatura muito superior às baterias chumbo ácido. E as baterias chumbo ácido não podem estar atingindo aí uma temperatura superior a 45 graus, que a gente sabe que é impossível, sendo que as baterias de lítio elas suportam uma temperatura muito maior. Falar um pouquinho sobre o BMS, né, que é o Battery Management System, que faz o controle de balanceamento das células. Esse é o BMS americano, utilizado pela JLW nas suas baterias. Ele faz toda a integração e o controle de tensão, temperatura das células dos módulos internamente na bateria. E com isso ele garante a segurança. As baterias de íon lítio elas não podem ter uma diferença de tensão entre os seus células, seus módulos, de mais de 150 mV. Se houver essa diferença, o BMS ele faz essa leitura e põe em modo de segurança, gera um alarme. Internamente, né, a gente tem aqui a placa do BMS fazendo a configuração, né, a integração através de fios para fazer as leituras.
Esse sistema ele é altamente eletrônico, com inteligência aqui, memórias, processador, etc., para fazer todo o controle. Você tem aqui a curva de descarga, então um dos benefícios maiores das baterias de íon-lítio, se comparadas com as baterias de chumbo ácido, além dos diversos já citados, é com relação à sua curva de descarga. Na curva de descarga de uma bateria, né, de chumbo ácido, a gente vai ter a bateria com um elemento, né, com a tensão de aproximadamente 2,10, 2,12 volts, mas quando em consumo essa tensão ela vai ficar mais aproximadamente 2 volts. E aí, à medida que a bateria vai se descarregando, vai sendo consumida energia, essa tensão ela vai caindo gradativamente. Após 5 horas, essa tensão por elemento ela vai estar em torno de 1,85 volts, a uma temperatura de 25 graus. Com isso, à medida que a tensão vai caindo, a corrente para fazer o mesmo trabalho de motores, fluido eletromagnético, esse sistema eletrônico, ela acaba subindo, porque a corrente ela é inversamente proporcional à tensão. Então, quando a tensão cai, a corrente sobe. Em função disso, a gente fala que as baterias não devem trabalhar em descarga profunda, com tensões muito baixas, porque a corrente é muito alta e gera desgaste de motores e sistemas eletroeletrônicos, né, controladores e etc. Já fazendo um comparativo com as baterias de lítio, né, a bateria de lítio ela se mantém numa tensão constante até aproximadamente 70% a 80% de descargas. Com isso, a corrente também é constante e os componentes eletroeletrônicos, módulos, eles não sofrem tanto desgaste devido a não ter aquecimento em função da corrente, né, e da tensão ter caído. Com isso, a gente aconselha sempre a bateria, manter a bateria de íon-lítio, né, de 40% de descarga, você sempre está carregando, dando carga de oportunidade. Então, manter a bateria carregada sempre acima de 40%, que a gente vai ter um melhor desempenho, uma melhor vida útil dos nossos equipamentos. Um comparativo aí da JLW com relação às baterias de chumbo ácido e as baterias de lítio. A autonomia de trabalho de chumbo ácido de 8 a 10 horas, a autonomia da bateria de lítio, dando as cargas de oportunidade de até 18 horas ou mais. Tempo de recarga de uma bateria de chumbo ácido em média 8 horas. As baterias para carregar por completo uma bateria de lítio e ferro fosfato ou até mesmo cobalto, lítio manganês cobalto, é de 2 horas. É uma carga completa, mas podendo fazer cargas de oportunidade em tempos menores. A vida útil estimada de uma bateria de chumbo ácido é entre 4 e 5 anos, se bem cuidado pode passar um pouco, mas se mal cuidado pode durar até menos. E a vida útil estimada aí para uma bateria de lítio é de 10 anos. Recarga parcial na chumbo ácido não pode fazer, na de lítio deve-se fazer todas as oportunidades da carga de 10, 15, 20, 30 minutos. Manutenção: a cada recarga você precisa verificar a água de bateria, verificar o nível, completar. Já as baterias de lítio não requer manutenção alguma, pois não tem líquido, não emite gás. A garantia das baterias de chumbo ácido em média são de 2 a 3 anos, pelos fabricantes, de lítio também de 2 a 3 anos. A infraestrutura de sala de carregamento é necessária para baterias de chumbo ácido, né, com operadores, com refrigeração. Já nas baterias de lítio não há necessidade. O uso da bateria reserva sempre que tiver mais de um turno é necessário, nas baterias de lítio não se faz necessário. As baterias de lítio têm uma capacidade, como falado anteriormente, 47% superior. Então, a gente fazendo um comparativo entre a capacidade das baterias de chumbo ácido com as baterias de lítio para exercer o mesmo desempenho, você tem aqui as baterias comuns de 360 Ah, 324 Ah. Uma de 360 Ah equivale a uma de 200 Ah de lítio. Uma de 324 Ah, chumbo ácido, equivale a uma de 160 Ah. Uma de 608, usada nas empilhadeiras maiores, retratos, como por exemplo. Uma semelhante para fazer o mesmo trabalho, 320 Ah, ela de lítio ela vai atender plenamente. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho, né? Melhor. Então, se você tem
operações intensas, né, com cargas muito pesadas, de 24 horas, se você colocar uma bateria com maior capacidade, o desempenho vai ser muito melhor. Com isso, também o custo é maior, porque o custo de qualquer tipo de bateria, seja chumbo ácido quanto de lítio, se dá em função da capacidade ampere-hora. Quanto mais ampere-hora, mais torna-se fica a bateria. A JLW é um fabricante, né, nacional de carregadores, baterias, acessórios para troca, assim como também tem no seu portfólio as baterias de íon lítio e carregadores preparados para bateria de íon lítio. Caso você tenha interesse em substituir uma bateria chumbo ácido por uma bateria de íon lítio, a sua rede de representantes pode estar fornecendo, você pode entrar em contato com a JLW. Essas baterias de íon lítio fornecidas pela JLW não tem integração com a máquina, né? Então você vai ser totalmente independente. E aí você tem um indicador específico, né? Um sisteminha específico. As baterias de lítio da JLW pode ser aplicada a qualquer empilhadeira, seja ela nova, antiga, né? De qualquer modelo.